Falaram sobre a parte de criação, né? Menu criação dentro do cinema 4D. Primeiro vamos falar sobre o objeto nulo. O que é um objeto nulo? Como o nome diz, mesmo já diz, é um objeto que ele não tem características. Digamos assim, ele não tem um corpo físico, né? Se você tem um cubo aqui, você percebe que ele tem um corpo físico. Um objeto nulo ele não tem. Tanto é que quando a gente renderiza um objeto nulo, quando a gente clica nele, ele só cria umas setas de localização, né? Mas ele não existe um corpo. Mas ele tem parâmetros básicos, como coordenação e parâmetros de objetos, né? Propriedade de objeto. Mas para que serve um objeto nulo? Essencialmente, o objeto nulo ele serve para organização. Ó, vamos supor que você tem aí muitos cubos, né? Você tem diversos cubos. Vou citar um exemplo aqui para a gente trabalhar melhor. Certo? Aí você tem diversos cubos. Aí toda vez você precisa selecionar eles, né? Se você clicar em um... Opa, vou olhar aqui. Se você clica em um, você clica no outro e apertar o shift e aí você seleciona todos, né? Aí para você mover esses objetos, toda vez você precisa fazer esse lance de estar selecionando todos. Você pode selecionar por aqui também pelos layers, né? Então, o objeto nulo serve para quê? Para você organizar isso, de maneira que quando eu clicar no objeto nulo, eu seleciono todos. Então, eu pego todos esses objetos aqui, seleciono e arrasto para dentro do objeto nulo, certo? Então, a gente agrupou. A gente agrupou os objetos. Ó. Tanto é que quando eu clico aqui, ó, no objeto nulo, eu consigo arrastar todos de uma vez só. Certo? Outra característica do objeto nulo é que os objetos que estão dentro, né, digamos assim, dentro do objeto nulo, eles vai sofrer interferência das coordenadas do objeto nulo. Isso seria mais ou menos o seguinte: quando eu girar o objeto nulo, né, quando eu rotacionar o objeto nulo, os outros objetos vão rotacionar em volta do eixo do objeto nulo. Ó, vou só citar o zero. O objeto nulo está no ponto zero aqui, na coordenada 0, 0, 0 aqui. E agora eu vou rotacionar ele, ó. Todos os objetos vai rotacionar em volta do objeto nulo. É muito interessante para isso, para você criar esses apoios, essas âncoras, né? Entendeu? Simples, né? Não vou falar das propriedades básicas, porque é muito difícil falar das propriedades básicas num objeto que não tem corpo, né? Então eu vou deixar ele aqui, vou alterar o nome, aqui vocês alteram o nome, né? Você pode clicar dois cliques aqui, ou aqui também, você nulo, estudo nulo. Falamos do objeto nulo, não tem muito segredo, né? Um objeto nulo é um objeto que não tem corpo. Vamos falar agora sobre os objetos primitivos. Os objetos primitivos também, como são muitos, eu não vou falar de todos, porque assim, se eu explicar sobre as características de um objeto primitivo, vocês vão entender dos outros também. Quase a mesma coisa, segue uma lógica, então não tem muito o que falar. Então, iniciando aqui, vamos começar com um cubo. Clica em cubo, né, ele cria um cubo dentro do cinema 4D, certo? Ao clicar no cubo, ele já abre pra gente essas propriedades básicas do objeto, né? Que eu diria que é os atributos do objeto. Primeiro atributo, dentro dos atributos, é as propriedades básicas, que é o nome, né? Você, cubo, estudo, coloca aqui. Não, estudo cubo. Estudo cubo, certo? Alterar aqui, vocês já viram que já alterou o nome aqui. Eu também posso dar dois cliques em cima do nome, clique duplo, né? E ele também me dá essa opção de alterar por aqui. Muito simples. O layer eu não vou explicar, porque o layer vai depender da questão de material. Eu preciso criar material para mim explicar como funciona essa parte aqui. E eu vou explicar, eu vou fazer uma aula só sobre materiais. Visibilidade no editor. Isso aqui é para ver se ele vai ser visto aqui nesse editor, né? Por exemplo, se eu colocar off aqui, eles aparecem no editor. No render eles aparecem? Não, só no editor. O interessante é que quando eu coloco off aqui, aqui fica vermelho. Isso aqui é um atalho dessa propriedade. Quer ver, ó? Quando eu altero aqui, ó. Tá vendo? Deixei vermelho, ele deixou off. Ele coloca default. O verde, ele está visível no editor, né? Então, isso é um atalho dessas configurações aqui. Aqui é visível no editor e aqui no render. Por exemplo, se eu colocar off aqui, ele vai ser visível no editor, mas na hora que eu renderizo ele não aparece, certo? Mesma coisa dessa propriedade de cima. Tem um atalho aqui também, entendeu? Um atalho mais visual aqui. E aqui, cor do display. O que é isso?
é que eu posso alterar a cor desse objeto aqui, de maneira que eu crio uma organização visual. Como seria essa organização visual? Eu vou criar diversos cubos aqui. Vou voltar à cor padrão, né? Off, cor padrão, né? Que é essa aqui. E aí vamos supor que eu tenho diversos cubos, né? Opa. Aí eu tenho diversos cubos aqui, né? E aí eu quero selecionar de maneira que esses cubos, sei lá, eu coloco algum efeito para esses cubos que seja diferente dos efeitos ou propriedades que seja diferente desses outros cubos. E qual a maneira de eu agrupar eles visualmente, de maneira que eu olhe para o editor e já falo, ó, esses cubos aqui, ele está com essa propriedade, enquanto esses outros não tá. Eu posso selecionar todos eles e vir aqui e colocar uma cor, né? E aí eu posso selecionar uma cor que eu desejar. Vou colocar aqui um mais voltado aqui pro azul, um azulado, certo? Ó, agora vai, certo. Então, aí eu selecionei esses cubos e alterei a cor deles, né? Então, visualmente, eu fiz uma seleção visual, né? Onde eu olho para o objeto e já vejo as características em que grupo ele está inserido. Aqui também a gente pode fazer isso com aqui também, só para vocês terem uma ideia. Aqui vamos colocar outra cor, vamos colocar mais verde, né? Isso é visível no render? É sim. Quando a gente renderiza, a gente percebe que os objetos também mudaram de cor. É por aqui que a gente coloca cor no objeto? Não. Aqui é simplesmente uma maneira de você organizar os objetos no editor, para você ver os objetos. A forma de colocar cor no objeto não é assim. É feita de outra maneira, entendeu? Tanto é que quando a gente cria um material aqui, ó, e coloca nesse cubo aqui, vou colocar uma cor aqui, ó, vou colocar amarelado, né? Ele vai mostrar que a cor do material sobrepõe a cor que foi escolhida aqui na propriedade do objeto, entendeu? Então, isso é uma forma de organização, de você organizar através das cores, para que você, digamos assim, você crie um mapa mental, um mapa visual dos objetos dentro do Cinema 4D, certo? E aqui é sobre ativar e desativar o objeto. Você fala, eu não quero esse objeto aqui dentro do editor, mas eu não quero deletar ele também, que no futuro eu posso usar ele, entendeu? Então você desabilita ele aqui, pronto. Ele deixou de existir. E aqui o ícone para isso é esse ícone aqui, ó. Você clica aqui, ó. Estou clicando aqui no ícone, ele faz isso. Agora vamos para a parte de raio-x. Para que serve um raio-x? Um raio-x serve para a gente ver entre os objetos, né? Isso é muito importante quando você tem objetos que você não pode desabilitar, você não pode tirar da frente, mas você quer ver o objeto que está atrás dele. Então você habilita o raio-x no objeto em questão, que seria esse, né? Ó, você percebe que ao habilitar o raio-x a gente consegue ver lá do outro lado? Isso vai ver no render? Não. É exclusivamente do editor. No render nem aparece, né? Falando das propriedades básicas, agora vamos para a propriedade de coordenação. Coordenação é a coordenação espacial a partir de um ponto zero, né? Ó, você pode ver que ele está no ponto zero cartesiano. Eu não sei se é cartesiano, estou falando aqui, mas não sei. Ponto zero, 200, 300, escala, rotação. É importante que você venha aqui e dê uma olhada nisso aqui, dê uma mexidinha para você ir familiarizando com isso. Isso aqui é a coisa mais básica de um programa de 3D. Que é a orientação, né? Em que orientação ele vai estar. Todos os objetos dentro do Cinema 4D, todos os objetos têm essas propriedades básicas. No mínimo essas duas propriedades básicas, que é coordenação e propriedades básicas do objeto. Vamos para o objeto. Aqui a gente está falando sobre o tamanho, né, desse cubo, por exemplo. Eu posso pegar aqui, ó, e alterar o tamanho por aqui, tamanho Y, o tamanho Z desse objeto, que a quantidade de segmentos, quantidade de linha entre duas linhas, né? Vou mostrar aqui. Ó, quando eu alterar aqui, vocês vão perceber que alterou já. Caso de vocês não mostrar, é porque isso aqui não está ativado. Se caso vocês alterar isso aqui, né, colocar aqui, ó, vocês viram que não alteraram nada, é porque você tem de vir aqui no display e colocar
essa opção aqui, display para mostrar as linhas, sombras das linhas. Isso vai ser visto no render? Não. Ele está falando que ele está segmentando o cubo. Onde era um retângulo, né? Um quadrado grande, ele está cortando no meio esse quadrado, entendeu? Ó, ele está cortando no meio, ele cortou o quadrado no meio, seria em 4 partes, né? Isso aqui é para separar essa opção aqui também. Eu vou explicar mais no futuro, porque você tem de entender o que é um objeto editável e um objeto quebrado, né, que a gente fala, que foi quebrado em curvos. Vou explicar mais no futuro. E o fillet é a borda, arredondamento de borda. Aqui, ó. Vocês perceberam que quando eu cliquei aqui, ó, a borda é o raio da borda, que é esse raio aqui em relação a essa parte aqui em relação a esse outro raio, né? E a quantidade de segmentos, de subdivisões que tem entre esses raios. Aqui, ó, quando eu faço isso, olha o que ele está fazendo. Ele está criando subdivisões. Enquanto mais subdivisões, mais harmônico fica esse arredondamento. Praticamente virou um círculo, certo? Essa função está relacionada à sombra, sombreamento. Então, todo objeto que você vai criar aqui, ele vai criar esse objeto que é tag de sombreamento. Quando eu tiro ela aqui, ó, vocês vão compreender. Ah, não, ela só funciona em objetos que não são editáveis. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui funcionou sim. Funcionou. Ó, vocês percebem, deixa eu 89 aqui, ó, que tá assim, ao olhar aqui, ó, dar um render, você percebe que os quadradinhos, né, esses retângulos que foram criados, ele não é visível, né? Você vê uma superfície bem lisa, né? Agora, o que acontece quando a gente pega essa tag e coloca 1%? Ele vai criar, ó, ele cria uns quadradinhos, não sei se vocês estão vendo aí, mas ele cria uns quadradinhos. Essa tag está relacionada ao alinhamento entre esses retângulos, né? Se você quer um alinhamento de 90%, né? 90 graus, bem liso. Agora, quando você tira um alinhamento, a gente percebe que existe um retângulo soldado em outro retângulo, entendeu? Seria mais ou menos isso. Essa tag é para isso, para esse alinhamento. O máximo é 180, né? Enquanto mais, eu lembro, enquanto mais é linear. E 0 é o mínimo, né? E aí a gente começa a mostrar isso. Aqui tá vendo bem, tá vendo? As linhas. Aqui eu vou colocar 180. Aí você vai ver que essas linhas vão desaparecer. Essa opção aqui, ela vai, se eu não me engano, ela só serve quando você quebra também. Para você quebrar, por exemplo, você fez aqui o 89, né? E aí você vai transformar esse objeto em objeto não editável, mas um objeto quebrado. Aí você usa essa opção. Por hora eu não vi tanta diferença. Aqui é para deletar essa tag. Caso você queira, você pode vir aqui, clicar e deletar, né? Tirar ela aqui, caso você não queira usar ela. Ou você pode deletar por aqui também, certo? Então, essas são as propriedades básicas de um objeto. Tá um cubo aqui, tá um círculo, né? Mas é porque a gente deixou... Lembrando que a gente deixou o fillet aqui, né? A gente ativou o fillet, o corte, o filetamento da parada. Vou deixar aqui 444, só pra gente ficar um pouquinho mais assim. Falamos de cubo, né? Então, lembrando que os primitivos eles seguem as mesmas ordens, né? Se você for ver as esferas, ela tem todos esses conceitos aqui de propriedade básica, de coordenadas, de objeto, o Pong, Fong, não sei pronunciar, ele tem todos esses conceitos. Então, se você abrir aqui qualquer primitivo, ele vai ter sempre os mesmos conceitos, entendeu? Então, isso é meio que um padrão.